Bom, pessoal, vamos começar agora a conversar um pouco aqui a respeito do ICMS, Imposto sobre a Operação de Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação. Bom, primeira coisa é falarmos sobre a competência tributária. É um tributo que é da competência tributária, ou seja, quem pode instituir, extinguir, majorar, reduzir esse tributo são os estados e o Distrito Federal. Nós estamos diante, pessoal, de um dos impostos mais importantes, né? Talvez o mais importante para os estados e o Distrito Federal, porque ele é o tributo responsável pela maior parte da receita tributária desses entes, né? O imposto responsável pela maior parte da receita tributária desses entes. É um imposto que é importante que seja feita a leitura completa desse artigo 155, e vocês vão perceber que, embora seja um imposto de competência dos entes federativos, estados e Distrito Federal, a disciplina mais abrangente dele está na Constituição Federal. Por quê? Porque ele é um tributo, embora seja um tributo estadual, distrital, ele tem uma feição nacional. Por quê? Porque existe uma uniformidade imposta ao seu regramento em vários aspectos que cabe aos legisladores estaduais e distritais pouco mais do que a instituição desses tributos, certo? Então, existe uma uniformidade aí, nós vamos ver já o papel da lei complementar nesse sentido, os regramentos constitucionais que dão uma uniformidade ao regramento desse tributo, embora ele seja da competência dos estados e do Distrito Federal, competência tributária deles, né? É um imposto multifásico, ou seja, ele pode incidir em mais de uma fase. Ele tem uma sistemática bem parecida com a do IPI, e ele é um imposto indireto, né? É aquele que o ônus vai ser suportado lá pelo consumidor final. Ele é embutido no preço do produto, do serviço, e é repassado ao próximo para a cadeia da cadeia de consumo até chegar lá no consumidor final, né? Que é a chamada questão da translação tributária, né? Então, o valor desse imposto é embutido no preço da mercadoria e do serviço, e o contribuinte, de fato, transfere o encargo financeiro ao contribuinte, o contribuinte de direito transfere o encargo financeiro ao contribuinte de fato, que vai ser o adquirente daquela mercadoria e do serviço. Outra característica importante que dirige o ICMS, assim como o IPI, é a questão da não cumulatividade da seletividade, né? A regra da não cumulatividade está no artigo 155, parágrafo 2º, inciso 1 da Constituição, que diz que o imposto será não cumulativo, ou seja, compensando-se o que for devido em cada operação relativa à circulação de mercadorias ou prestação de serviços, com o montante cobrado nas anteriores pelo mesmo ou outro estado ou pelo Distrito Federal, né? Aí tem a tecnia, digamos, do constituinte aí, porque ele fala em montante cobrado, mas na verdade o correto seria chamar de montante devido, que é o gerador de crédito nas operações subsequentes. Pois bem, o ICMS ele é não cumulativo, ou seja, tem um sistema de compensação de créditos. O imposto devido na operação, né, seja na operação mercantil, na prestação de serviço, enfim, o imposto devido na operação anterior vai representar um crédito que vai ser deduzido, descontado da quantia daquele imposto a pagar nas operações subsequentes. Então, é por causa dessa não cumulatividade que a gente evita o chamado efeito cascata, ou seja, a incidência de imposto sobre imposto. E aí, interessante observar o artigo 155, parágrafo 2º, inciso 2 da Constituição Federal, que diz que a isenção ou não incidência, salvo determinação em contrário da legislação, não implicará crédito para compensação com o montante devido nas operações ou prestações seguintes,
e acarretará a anulação do crédito relativo às operações anteriores. Então, veja o que é que fala aqui sobre as hipóteses de isenção ou não incidência desse tributo. Por exemplo, digamos que um comerciante ele foi isento do ICMS naquela operação que ele fez. Então, aquele que realizar a operação de circulação de mercadoria subsequente vai arcar com o ônus do imposto que, em tese, seria devido na operação anterior. E assim ele não vai ter o direito de crédito, não vai poder descontar nesse valor. Professor, mas o anterior não era isento? Ou era hipótese de não incidência do ICMS? Pois é, mas aí a Constituição coloca dessa forma. É uma norma bastante criticada, porque nessa situação aqui específica, o ICMS ele vai ser cumulativo, porque ele não vai estar gerando um crédito a ser compensado, né? Existe até uma discussão quanto à constitucionalidade dessa norma. O artigo 155, parágrafo 2º, fala sobre o ICMS ser seletivo em função da essencialidade das mercadorias e dos serviços. Também, da mesma forma que o IPI, a seletividade do imposto significa que a lei procederá com discriminações de tratamento estabelecidas em função da essencialidade da mercadoria e do serviço para o consumidor. Então, o que é que significa isso na prática? Significa que o ICMS vai operar também como um instrumento de extrafiscalidade, porque ele vai buscar beneficiar os consumidores finais, que realmente são quem absorvem o impacto econômico do imposto. Então, a seletividade nada mais é aqui também do que uma manifestação do princípio da capacidade contributiva, porque expressa essa preocupação com o encargo financeiro lá do contribuinte de fato, certo? Então, o que nós temos? Significa que a exigência do ICMS tem que ser modulada considerando o grau de essencialidade da mercadoria ou do serviço. Quanto mais essenciais forem essas mercadorias e esses serviços, menor deve ser a tributação. Quanto menos essenciais, o imposto deve atingir essas operações e essas prestações de serviço com maior intensidade. Então, a essencialidade leva em conta o quê? A importância da mercadoria ou do serviço para o consumo. Então, é um critério em função do qual a tributação do ICMS vai ser modulada, né? A questão da seletividade nesse sentido. A seletividade ela também pode ser obtida através da fixação, da diferenciação das alíquotas ou da progressividade de alíquotas, né? Por variações da base de cálculo, pela instituição de incentivos fiscais, né? Mas a técnica mais usada em relação ao ICMS é a questão das alíquotas, a diferenciação das alíquotas, tá? Por exemplo, mercadorias e serviços necessários, mais necessários, eles devem ser isentos do ICMS ou, se não for o caso, devem ter as alíquotas mais baixas. Já aquelas mercadorias e serviços úteis, né, são chamadas de úteis, se autoriza uma tributação mediana, né, das alíquotas, uma alíquota moderada. E as mercadorias e serviços considerados supérfluos ou nocivos, aí nós teremos a aplicação de alíquotas altas. Que mais? Tem as situações de não incidência do imposto, né? Vamos falar sobre essas situações ainda de não incidência do imposto, está aqui na Constituição Federal, artigo 155, parágrafo 2º, inciso 10, que diz que o ICMS não incidirá. Então, nós temos aqui uma norma constitucional, portanto, se está na Constituição, é uma norma de imunidade tributária. Em primeiro lugar aqui, são imunes as operações que destinem mercadorias ao exterior, bem como os serviços prestados a destinatários no exterior, assegurada a manutenção e o aproveitamento do montante do imposto cobrado nas operações e prestações anteriores. Mesma coisa da regrinha da não cumulatividade. Então, também semelhante à imunidade referente ao IPI, essa norma ela visa desonerar as exportações, tá? Então, são imunes. Para quê? Para
criar uma competitividade das mercadorias e dos serviços nacionais lá no mercado externo, né? Barateando o custo, eles vão se tornar mais competitivos. Também são imunes às operações que destinem a outros estados petróleo, inclusive lubrificantes, combustíveis líquidos e gasosos dele derivados e energia elétrica. Aqui, pessoal, está a ideia de amparar os estados consumidores que não detêm esses recursos, certo? Aqui é reequilibrar a federação em relação aos itens considerados essenciais, né? No que tange aos estados que não produzem, mas que precisam assegurar o desenvolvimento, o seu desenvolvimento. Temos outra imunidade específica em relação ao ICMS, que é a do ouro, né? Nessas hipóteses definidas no artigo 153, parágrafo 5º, a linha C. Conforme vocês viram na leitura que eu passei sobre o IOF, né? As operações que tenham o ouro por objeto devem ter um desses dois tratamentos tributários. Se for o ouro considerado mercadoria, incide ICMS. Se for o ouro considerado como ativo financeiro ou instrumento cambial, incide o IOF, beleza? A regra praticamente repete tudo que está lá no parágrafo 5º do artigo 153. A linha D refere à prestação de serviço de comunicação nas modalidades de radiodifusão sonora e de sons e imagens de recepção livre e gratuita. É uma norma até desnecessária, né, pessoal? Porque esses serviços são efetuados de maneira gratuita, né? Que mais? Sobre ainda o princípio da anterioridade tributária, lembrando em relação à exceção do ICMS quando se trata de redução e restabelecimento de alíquotas do ICMS combustível, assim como ocorre na CID combustível. Eles não respeitam a anterioridade do exercício, só respeita a anterioridade nonagesimal. Mais uma vez, quando se trata de redução ou restabelecimento de alíquotas. A Constituição fala redução, mas nós já vimos que quando se trata de redução é uma surpresa boa para o contribuinte, não tem que esperar anterioridade nenhuma. Quanto ao restabelecimento, aí nós podemos sim pensar que realmente na prática isso deve ser cumprido, né? Então aqui nós temos isso. Que mais? Só para fechar. A Emenda Constitucional 2001 trouxe essa exceção ao princípio, né, da anterioridade referente ao ICMS, dentre elas, né, essa referente ao ICMS, e na hipótese do ICMS incidente sobre operações com combustíveis e lubrificantes, as alíquotas poderão ser reduzidas e restabelecidas, não se aplicando a anterioridade do exercício, beleza? Por quê, professora? Porque essas operações com ICMS combustível, elas têm uma feição extrafiscal. Então, justifica esse tratamento diferenciado justificaria, né, eu não concordo, dessa materialidade perante o princípio da anterioridade tributária do exercício. Falando agora sobre a questão do papel da lei complementar no tocante ao ICMS. É muito importante perceber que, reiterar, né, na verdade, que a lei complementar é um instrumento legislativo ao qual a Constituição atribui a tarefa de minudenciar, de desenvolver os seus comandos naquelas matérias mais importantes, né? Então, no âmbito tributário, ela desempenha os papéis que estão lá no artigo 146 da Constituição Federal, e no que tange ao ICMS está aqui, né? Cabe à lei complementar disciplinar as matérias arroladas no artigo 155, parágrafo 2º, inciso 12, que fala, né, a linha A, definir seus contribuintes, B, dispor sobre substituição tributária, C, disciplinar o regime de compensação do imposto, D, fixar para efeito de sua cobrança e definição do estabelecimento responsável o local das operações relativas à circulação de mercadorias e das prestações de serviços, excluir da incidência do imposto as exportações para o exterior, serviços e outros produtos além dos mencionados no inciso 10, A,
F. Prever casos de manutenção de crédito relativamente à remessa para outro estado e exportação para o exterior de serviços e de mercadorias. G. Regular a forma como, mediante deliberação dos Estados e do Distrito Federal, isenções, incentivos e benefícios fiscais serão concedidos e revogados. Então, muito importante isso, lembrando, né, para ter uma isenção, para ter um benefício fiscal em relação ao ICMS, precisa da deliberação de todos os Estados membros e do Distrito Federal para que aquele Estado específico possa proceder com aquela isenção ou aquele outro tipo de benefício fiscal, inclusive quando for para revogar eventual benefício que já esteja em vigor. A linha H, definir os combustíveis e lubrificantes sobre os quais o imposto incidirá uma única vez, qualquer que seja a sua finalidade, em hipótese que não se aplicará o disposto no inciso 10, a linha B. E fixar a base de cálculo de modo que o montante do imposto a integre, também na importação do exterior de bem, mercadoria ou serviço. Então, aqui reforço o que já foi afirmado antes, né? Embora de competência estadual distrital, o ICMS ele tem uma feição nacional, porque é uma uniformidade normativa que a Constituição impõe e ainda vincula essa disciplina por meio de lei complementar, né? Inclusive, segundo o que está disposto nessa linha G, né, sobre essa questão da deliberação entre os Estados e o Distrito Federal para a questão de isenções, incentivos e benefícios fiscais, algumas doutrinas colocam que aí nós teríamos uma exceção àquela característica da competência tributária que ela ser facultativa, ser o exercício facultativo da competência tributária. Por quê? As doutrinas dizem que é uma exceção por quê? Porque os Estados membros do Distrito Federal, eles não poderiam decidir a respeito, né, se não fosse mediante uma deliberação conjunta. Então, a doutrina coloca que essa seria uma única exceção à facultatividade do exercício da competência tributária, que seria o ICMS. Porque um Estado membro ele não poderia deixar de instituir aquele benefício e tal, por constituir o imposto de caráter nacional, podendo, por causa da questão da guerra fiscal, né? Porque senão ele perde a sua consistência e aí, como ele é um imposto de caráter nacional, poderia gerar essa chamada guerra fiscal entre os estados. Acerca das hipóteses de incidência, né? Ou fatos geradores, como alguns chamam, mas vocês sabem que tecnicamente deve ser aqui considerado como hipótese de incidência, ou seja, é o que está descrito na norma como possível fato que trará a incidência desse imposto, né? Então, a gente tem aqui múltiplas materialidades desses impostos, né? Que se reúnem sobre essa rubrica do nome ICMS, porque ele abrange. Ele é um imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias, como vocês estão vendo. É um imposto sobre prestação de serviço de transporte interestadual e intermunicipal. Prestação de serviço de comunicação. Imposto sobre produção, importação, circulação, distribuição ou consumo de lubrificantes e combustíveis líquidos e gasosos e de energia elétrica. E imposto sobre extração, circulação, distribuição ou consumo de minerais. Então, aqui nós vemos que ele é um imposto, uma sigla ICMS, essa rubrica abrange diversos impostos, né? Ele é um dos mais complexos. Então, o que é essa ideia de circulação de mercadoria, que é essa primeira hipótese de incidência, né? Seria um negócio jurídico que tem por objeto a transferência de propriedade do bem. Então, não é uma mera circulação física da mercadoria, mas considera-se que essa mercadoria circulou quando houver a transferência de propriedade daquele bem. E o que é uma mercadoria? A gente vai lá para o direito empresarial. É um bem móvel sujeito à mercância. Agora, cuidado, porque a gente tem no artigo 155, parágrafo 2º, inciso 9, a linha A autorização da incidência do ICMS sobre um objeto que não é uma mercadoria. Olha só o que é que diz. Autoriza-se, né, a incidência desse imposto sobre a entrada do bem ou mercadoria importados do exterior por pessoa física ou jurídica, ainda que não contribuinte habitual do imposto, qualquer que seja a sua finalidade,
assim como sobre o serviço prestado no exterior, cabendo o imposto ao Estado onde estiver situado o domicílio ou estabelecimento do destinatário da mercadoria, bem ou serviço. Então, aqui a gente tem um alargamento enorme da materialidade para alcançar até uma operação que não tenha por objeto uma mercadoria, né? E aqui fala serviço prestado no exterior, por exemplo. Então, vejam, o ICMS, via de regra, ele é devido na origem, ou seja, no estado em que a operação mercantil ocorreu, onde está localizado o estabelecimento industrial, comercial ou produtor, de onde a mercadoria sai, por força de uma operação mercantil, né? Ou seja, transferência de propriedade, por força de uma operação mercantil realizada. Isso sendo irrelevante se o destinatário está situado naquele mesmo estado. Então, ocorre que, conforme nós lemos, se tiver uma operação mercantil ocorrida no exterior, ou seja, que se iniciou no exterior, segundo essa norma da Constituição, a gente inverte essa diretriz. O ICMS vai ser devido no Estado membro ou no Distrito Federal, né, onde estiver localizado o destinatário final da mercadoria. Esse imposto tem foco materialidades atinentes a várias prestações de serviços, né? E o que remanescendo aos municípios a competência genérica para tributar as prestações de serviço de qualquer natureza. Então, o que não estiver no rol ali dos serviços que são da competência dos municípios tributarem através do ISS, o que remanesce é da competência do ICMS. Então, aí nós temos as prestações referentes ao serviço de transporte interestadual e intermunicipal, por qualquer meio, e aí rodoviário, aéreo, marítimo, enfim. A materialidade faz com que a prestação de serviços a terceiros sob esse regime do direito privado, com objetivo de lucro, e aí alcança o deslocamento de pessoas, de cargas, né, a título oneroso por qualquer meio. Por exclusão, aqui, aí nós temos as prestações de mercadoria de transporte dentro do território de um mesmo município, ou seja, transporte intramunicipal, e estão sob a abrangência do ISS, né? Sobre o serviço de comunicação, né? Estão sujeitos à incidência do ICMS. O que se tributa é a prestação onerosa, tá? Do serviço de comunicação. Então, por exemplo, a prestação do serviço de telefonia está comprometida dentro dessa materialidade, dessa hipótese de incidência. Quanto à incidência sobre a produção, importação, circulação, distribuição ou consumo de lubrificantes e combustíveis líquidos e gasosos de energia elétrica, aqui nós temos a previsão constitucional a contrário senso do que está lá no artigo 155, parágrafo 2º, inciso 10, a linha B e parágrafo 3º da Constituição, que falam sobre as imunidades sobre as operações que destinem a outros estados, né? Petróleos, lubrificantes, combustíveis líquidos, gasosos, derivados e energia elétrica. Então, a gente aqui afasta qualquer outro imposto incidente sobre operações relativas à energia elétrica, serviço de telecomunicação, derivados de petróleo, combustíveis, minerais do país, à exceção do ICMS e os impostos de importação e exportação. Aí, finalmente, a materialidade aqui que nós vimos na extração, circulação, distribuição ou consumo de minerais, que está prevista no parágrafo 3º do artigo 155. Falando sobre o aspecto espacial. Aspecto espacial é o local onde a operação se iniciou. No caso de circulação de mercadoria ou onde se iniciou a prestação de serviço. Quanto ao aspecto temporal, né, é o momento em que se aperfeiçoa a operação e a prestação do serviço. O sujeito ativo, vocês já perceberam, né, sabem que são os Estados-membros do Distrito Federal. E sujeito passivo, a gente tem os contribuintes, que são o comerciante, o industrial, o prestador de serviço de comunicação, o prestador de serviço de transporte interestadual e o prestador de serviço de transporte intermunicipal. Já aqui nós temos a possibilidade de responsabilidade por substituição do ICMS. Já foi comentado nas aulas sobre responsabilidade tributária.
E aqui no âmbito do ICMS pode ser aplicada a chamada substituição tributária para frente, também chamada substituição tributária progressiva, que está autorizada lá no parágrafo 7º do artigo 150 da Constituição Federal. Já foi falado sobre isso, né? Tem um fato gerador que se presume que irá ocorrer lá na frente, então já é cobrado antecipadamente, já é pago antecipadamente o ICMS, considerando o valor pelo qual aquele serviço vai ser prestado ou o valor pelo qual aquele bem vai ser vendido lá na frente, quando o fato gerador acontecer lá na frente. Quanto ao aspecto quantitativo, a gente tem a questão das bases de cálculo, né? Possíveis bases de cálculo são o valor da operação e o valor da prestação do serviço. E o artigo 155, parágrafo 2º, ele fala que não compreenderá em sua base de cálculo o montante do imposto sobre produtos industrializados quando a operação realizada entre contribuintes e relativa a produto destinado à industrialização ou à comercialização configure fato gerador dos dois impostos. Então, cuidado aqui. Se um mesmo negócio jurídico, pessoal, ele pode gerar duas obrigações tributárias distintas. Se tiver por objeto um produto industrializado qualificado como mercadoria, ele pode gerar obrigação tanto em relação ao IPI quanto em relação ao ICMS. Quanto a isso, o que a Constituição está nos dizendo nesse dispositivo? Que o IPI não deve integrar a base de cálculo do ICMS. Não, o que for apurado ali, o que for pago no valor do IPI, não é para fazer parte da base de cálculo do ICMS. Quanto às alíquotas, elas são fixadas em percentuais, como a gente já conversou, vocês já sabem, e vão observar aquela regra que eu já mencionei da seletividade em função da essencialidade do produto ou do serviço, né? E essas limitações ditadas pelas resoluções do Senado Federal, que coloca essa questão das alíquotas mínimas, etc. Tá tudo lá no artigo 155, parágrafo 2º dos incisos 4 a 8. Então, leiam completamente esse artigo 155 e qualquer dúvida, eu estou à disposição. Fiz aqui uma explanação de uma forma mais genérica e breve acerca do ICMS nos aspectos mais importantes em relação a esse tributo.